Uou! Seja bem-vindo a este vídeo onde nós te explicaremos como você vai fazer para produzir, para gravar aqui no estúdio do Missão. É isso, Fonza? Exatamente. Fonza que é o produtor musical Pica das Galáxias, que comanda tudo por aqui. Mas, provavelmente você já pensou em gravar com a gente vai te explicar como funciona cada etapa, cada pedacinho, tá bom? Dessa produção musical e como que vai fazer, como que funciona também para você gravar aqui com a gente. Então, primeira coisa, começa lá no ponto zero, que é com a composição. Antes de você entrar no estúdio, você precisa entender, se certificar de que a sua música tá pronta. Porque você ter uma música não é você ter um texto escrito, certo, Fonza? Exatamente. Se você tem só o texto, isso nada mais é do que uma poesia. Gabriel, mas o que eu faço então? Vai estudar música para você poder compor ou vai encontrar um parceiro de composição. Você precisa ter a música pronta. E o que nós entendemos como música pronta? Letra, melodia e harmonia. Ou pelo menos uma ideia da harmonia, né, Fonza? Sim. É óbvio que a gente vai te ajudar a se adequar caso precise. Mas o ideal é que você tenha esses três elementos muito bem definidos pra gente poder ter um ponto de partida. Mas eu nem sei o que é letra, o que é melodia, o que é harmonia. Talvez então não esteja no momento de você produzir uma música, pelo menos não aqui no estúdio do Missão. Ainda antes da gente entrar em estúdio, tem uma outra etapa que você também precisa ajustar. Além da música tá com letra, melodia, bonitinho lá, você vai precisar dessa música registrada. Gabriel, necessariamente eu preciso estar com ela registrada? O registro é facultativo, tá? Você não precisa, é somente uma orientação que a gente dá pro compositor ter de alguma forma essa segurança. Gabriel, mas eu nem sou o compositor da música. Eu só sou o artista, sou uma banda, sou um intérprete e fulano me cedeu essa composição. Ok, então você vai precisar só de uma liberação dele, a gente vai te ajudar em todo esse processo, porque pra gente produzir essa música a gente precisa também da liberação. Caso você seja o compositor, a gente também faz esse serviço de registro autoral. Então a gente vai te entregar a partitura da música, a gente vai fazer todo o registro, vai te entregar o certificado e uma cópia da partitura também, caso você queira ter na sua casa de lembrança a partitura da música que você compôs. Beleza, então tá tudo ok, legalmente tudo liberado, a música tá ali pronta, vamos começar o trampo. A gente vai entrar no estúdio? Não necessariamente. O primeiro passo é fazer a parte de inteligência do negócio. Vamos entender produção musical. O que é esse serviço? O que é um produtor musical? Ele transforma a música em um produto. Só que para esse produto ser vendável, uma série de questões são necessárias de serem alinhadas antes. Ou seja, a gente vai sentar com calma, ou aqui no estúdio, ou pode ser remotamente. Isso aí vai ser mais feito comigo e eu vou entender o que você precisa. O que você quer fazer? O que você quer com esse áudio? Qual é a tua intenção com esse álbum, com esse EP? É nessa etapa de planejamento que a gente faz escolha de repertório, o objetivo, o budget que você tem, tudo isso a gente vai alinhar, qual estratégia de lançamento vai ser feita. Se você não faz isso, é como se você começasse a construir uma casa sem a planta. Você pega tijolo e vai empilhando. O que vai sair no final, você não faz ideia. Isso é um erro muito grande de quem tá começando de alguma forma, ou trabalhando com estúdios menores que não entendem como funciona. Mas nós aqui, graças a Deus, conseguimos te dar esse suporte. A gente vai ter toda essa reunião primeiro para alinhar conceito artístico, arranjo, enfim, várias coisas aí, até a gente, de fato, começar a entrar na parte de produção musical, que, aliás, é o segundo passo aqui já, que é o arranjo. Fonza, o que é o arranjo? O arranjo é você organizar os instrumentos que vão ser utilizados nessa música. Que tipo de arranjo? Qual o estilo que você canta? Isso também tem a ver com o público que você quer atingir, enfim. É organizar essa parte dentro da sua composição e do seu trabalho. Então, que hora que o piano faz o quê? O que a bateria faz? Que hora que ela entra? Que hora que ela sai? Quantos refrões vão ter? Se volta? Se tem solo? Se é de guitarra? Se é de teclado? De sax? Ou o que quer que seja. E é muito importante como as coisas são gradativas e são consequentes, né? Porque assim, a hora que o produtor musical, o arranjador, começa a trabalhar nisso, ele precisa entender qual é o objetivo da música. Porque como o Fonza falou, não adianta você encher de guitarra distorcida, isso e aquilo, se a música vai para um público que não consome aquilo. Você alinhar o seu arranjo, a sua produção para o público que você quer atingir. E aí, uma vez que nós fizemos aí o arranjo, a gente cai para a próxima parte, que é a guia. Então a gente vai sentar para gravar a guia da sua música. Fonza, o que é a guia? A guia é a formatação da música propriamente. Quando você define, depois do arranjo tá mais ou menos definido, você faz a guia que é para poder guiar os instrumentistas que vão tocar em cima desse arranjo que você está pré-definindo com a guia. Isso. Essa guia geralmente ela é tocada com voz e violão, né, Fonza? Varia de caso para caso, a gente pode adequar da maneira que você achar você se sentir mais confortável, mas geralmente a gente começa com voz e violão e metrônomo e para poder ter uma métrica direitinho definida. E uma coisa legal da gente falar é que não necessariamente você precisa gravar a sua guia. A gente já tendo feito o arranjo, a gente consegue aqui mesmo nós gravarmos a guia para você, enfim. Concluído então a parte de guia,
aí a gente começa com a parte de produção em si, né, Fonza? Com a parte de gravação. Aí sim, nós precisaremos, se você for uma banda, a gente vai precisar que você esteja no estúdio. Se você não for uma banda, se você for somente um cantor, a sua banda precisa estar aqui. Ou, Gabriel, eu não tenho banda. Nós temos a banda do estúdio que produz as coisas aqui pra gente também. É um time de músicos de primeiríssima linha que já está acostumado a trabalhar em estúdio, então eles vão ter sempre o melhor rendimento e vão deixar sua música no padrão, vamos dizer, mercadológico que ela precisa para atingir o público. Isso é uma coisa muito legal da gente dizer, porque assim, não necessariamente alguém que você acha que toca bem é uma pessoa boa pra produção musical, pra gravar um músico de estúdio, porque estúdio é muito difícil, cara. Estúdio tem uma série de nuances que, se o músico não mandar bem, a chance do trabalho sair porco é grande. Inclusive, se for algo que a gente entende que o trabalho não vai sair tão legal, a gente vai te alertar, vai dizer, olha, é melhor você não fazer, ou é melhor você trocar os músicos, enfim. Pra você ter uma noção, no mainstream, nem sempre a banda que toca, acompanha o artista, é a banda que grava em estúdio. Geralmente o produtor é o cara que organiza isso e define quais são os músicos que vão participar. Porque existe uma grande diferença, às vezes o cara pode ser um excelente instrumentista tocando ao vivo, mas em estúdio tem uma série de coisinhas, uma série de métricas que ele tem que seguir, que às vezes ele não se adapta bem. Por isso que tem músicos que são excelentes músicos e que trabalham mais em estúdio e outros que são mais para fazer ao vivo. E o outro detalhe, que não é tão detalhe assim importante, é que aqui no estúdio a gente consegue te receber, a gente vai travar as diárias para trabalhar somente no seu EP, no seu álbum, enfim. Porque a gente gosta de trabalhar dessa forma mais imersiva mesmo. E, além disso, Gabriel, o que mais que eu tenho que me preocupar com hospedagem? Tem que me preocupar com alimentação? Não, você não vai precisar se preocupar com nada. Então a gente tem uma equipe que vai cuidar de tudo isso pra você. Então, se você não for uma orquestra de 80 pessoas, se for uma banda até com alguns músicos, enfim, a gente tem um espaço aqui no estúdio pra você poder dormir, pra você se hospedar aqui, tá? Sim, tá. E também a parte de alimentação, nossa equipe cuida de tudo isso pra você ficar focado no seu trabalho, porque é isso que você precisa fazer, você é o músico, você é o artista. E também a gente separa geralmente um tempo aí pra gente dar um rolê junto também. Então a gente vai gravar, mas aí a gente vai curtir também um pouco, né, dar uma volta e você já conhecer as redondezas. Depois que fez então essa gravação com todos os músicos, bateria, baixo, guitarra, violão, piano, enfim, voz, tudo isso, aí a gente entra na parte de edição. Fonza, o que é edição? Lapidar aquilo que foi gravado. Você tirar o que está sobrando, ajustar algumas coisas, às vezes tem que fazer alguma afinação de voz, tudo isso entra na parte de edição. Às vezes um bumbo e um baixo que não estão exatamente sincados, porque a gente é humano, a gente não toca exatamente em cima do grid, mas isso tudo com cuidado especial para que a coisa não fique mecânica. Essa edição é a primeira montagem, assim, da coisa, né? Às vezes o cara tem uma notinha um pouquinho fora, a gente vai ajustando. Na verdade, é a fase que a gente lapida o material que foi gravado e deixa ele pronto para a próxima fase, que no caso é a mixagem. Isso, que na mixagem, o que acontece, como o próprio nome diz, mix é misturar todos os elementos que foram gravados separados, bateria, baixo, violão, voz, guitarra, tudo isso, ele é juntado, ele é aglutinado. E para que ele seja juntado, para que ele seja somado, tem uma série de coisas que precisam ser feitas na parte de produção musical. Para que a música soe bonitinha num CD, no Spotify, no álbum, ela não foi gravada e soltada lá no ar, ela foi ajustada passo a passo para que tudo isso soe bem junto, certo? Na verdade, a mixagem é a hora que a gente equilibra todos os instrumentos e já condizente com aquilo que foi pensado no arranjo, que altura que vai ficar a guitarra, que altura que vai ficar teclado, como vai ficar a bateria, voz, enfim. É nessa fase que a gente faz o ajuste fino naquilo que foi gravado, onde fica tudo no seu devido plano, o instrumento tem que aparecer na hora certa, quem que sai na hora para o outro aparecer, porque tudo isso você tem que ser balanceado, né? E aí, terminando então o mix, a gente entra na penúltima etapa, né, a última de produção em si, que é masterização. Masterização é o processo onde você dá um pouco mais de punch, um pouco mais de ganho na música, para que ela fique adequada aos volumes das diversas plataformas digitais que existem hoje, porque para cada plataforma digital tem um algoritmo e tem um formato que você tem que mandar. Então a masterização, hoje em dia, é mais para adequar a sua gravação aos diversos formatos de plataformas que existem hoje de distribuição. E caso seja um EP, um CD, um álbum que tenha, por exemplo, 10 músicas, é também na Master, né, Fonza, que a gente equilibra todas essas faixas, enfim, para que soe tudo
com a mesma pegada, pra que não pareça um compilado, os 20 hits da carreira de alguém, pra que não pareça uma coisa gravada em cada época. Soando com a mesma qualidade, com a mesma equalização, enfim, que soe como uma unidade, como um álbum. E por fim, nós temos aí, acabando já a produção musical e entrando na próxima etapa, que é a distribuição. Distribuição, sobretudo hoje, distribuição digital do seu som, né? Então a gente também faz essa etapa através do selo do Missão Musical, a gente vai subir tudo isso para as plataformas digitais. Não tem como o artista subir, pelo menos no momento da gravação deste vídeo. O Spotify não permite, você precisa ser homologado, enfim, tem uma série de coisinhas que precisam ser feitas para que a gente possa fazer o upload da sua música. E aí as músicas que nós produzimos aqui, a gente já faz também o upload. Gabriel, nossa, legal todas essas etapas, mas eu preciso só de uma em específico. Eu já gravei, eu preciso que vocês façam a mixagem e a masterização. Tem como fazer? Tem. Aqui embaixo tem um formulário com cada etapazinha dessa que nós descrevemos. E aí você vai ticar quais você precisa saber, enfim, pra gente te mandar um orçamento, pra gente conversar e te explicar melhor como funciona. É claro que cada música é diferente, não tem como a gente te dizer, por exemplo, olha, vai ficar exatamente X mil reais. Por quê? Porque isso varia. Então aqui embaixo no formulário você vai ver que tem mais ou menos quanto fica cada serviço, ainda que varie um pouco, porque é a mesma coisa de você construir uma casa, você contratar um empreiteiro para construir, para produzir a sua casa. Depende de quantos cômodos vão ter, depende de uma série de coisas. Aqui também, se você precisar, por exemplo, de 3 músicos, se a gente precisar contratar 3 músicos da nossa equipe, é um valor. Se a gente precisar contratar uma orquestra para atuar no teu CD, é outro valor. Então, assim, isso varia um pouquinho, só para você saber. Mas, de qualquer forma, tem aqui o descritivo e mais ou menos quanto fica a produção completa, a gente também deixou aqui no... É claro que quando você mandar os seus arquivos para cá, a gente vai avaliar direitinho para ver se eles estão dentro do padrão, né? Com o advento dos home studios hoje, a galera tende a gravar em casa, mas nem sempre em casa você consegue a mesma qualidade que você teria num estúdio de gravação, com acústica planejada e por causa de uma série de coisas, entendeu? Então, se a gente tiver que fazer alguma adequação, tiver que regravar alguma coisa ou tiver que consertar alguma coisa depois, aí, obviamente, que isso tem um custo diferenciado. E aí nós conseguiremos te explicar tudo certinho depois que você entrar em contato aqui com a gente. Isso aí. Se você quiser fazer uma visita também no estúdio, pode vir fazer uma visita aqui. É super legal, o ambiente é muito agradável, aconchegante. Aliás, para quem é do áudio, sabe, ele foi projetado aí, o projeto todo foi feito pelo Solon do Vale, isso, né? Exatamente. Que infelizmente já se foi. Já se foi, mas é um dos grandes nomes, foi um dos grandes nomes da acústica, sobretudo na Fonza. Exatamente. Só vem aqui que você vai entender do que a gente tá falando. A hora que você entrar aqui no estúdio, você vai saber o que a gente tá falando. Enfim, é isso aí. Espero que dê certo a gente produzir a sua música e trabalhar junto. Isso aí, vai ser um prazer, valeu.